Você já gravou? Sério, menina do céu. Eu achei que era só um teste. Então, meus pais não eram crentes e eu morava do lado de uma igreja. E eu achava muito lindo quando era dia de culto no domingo, as pessoas subindo, indo para o culto, né? Então, e eu ficava olhando no portão assim, e minha mãe era católica, mas não frequentava nenhuma igreja, só falava que era católica. Aí um dia uma mulher que me via no portão sempre me convidou para ir, e eu fui, né? E gostei demais. E, nossa, daí eu pedi para minha mãe e ela me deixava ir todo domingo, porque era bem do ladinho mesmo da minha casa. Ela nunca tinha ido. Aí eu fui dos meus 11 anos até os meus 14 anos. Foi quando a minha mãe começou a ir com a gente. E depois de 5 anos, o meu pai foi também. Daí a minha família toda hoje serve ao Senhor a partir daquele momento, que eu ficava no portão olhando as pessoas passarem na rua para ir para a igreja. Essa é uma história da minha conversão, né? De tempo de criança. Eu nasci em Madrid, no hospital militar, porque os meus pais eram militares. Eles estavam morando no sul de Marrocos e ali tinha uma pequena colônia espanhola. E meu pai não queria que eu nascesse lá porque não havia um hospital. Então podia ser perigoso para minha mãe e para mim. Então mandaram de avião a nascer em Madrid. Quando tinha um mês e um pouco, nós voltamos outra vez para Marrocos e lá morei durante os primeiros 5 ou 6 anos da minha vida. Mas você sabe, quando os pais são militares, um viaja de um lado para outro. E de aí estivemos recorrendo quase toda a Espanha. Foi um tempo muito bom, porque conhecia um montão de gente diferente, mas ao mesmo tempo foi bem complicado, porque não tem amigos em nenhum lugar. Quando começa a fazer os amigos, chega o momento em que o pai e a mãe têm que mudar para outra cidade. Então foi uma época bem boa, mas ao mesmo tempo bem difícil, porque era dizer adeus a muitos amigos todo o tempo possível. E aí é quando verdadeiramente o pai e a mãe fazem toda a diferença. Eles se convertiram nos meus amigos lá na minha casa. Quando eu saía e íamos para outra cidade, eles continuavam conosco. Então, o valor que tem o pai e a mãe, nesses casos, é muito importante para as crianças, especialmente quando há mudanças nas vidas delas. E no meu caso, eram mudanças em cidades. Então, quando eu era criança, não muito diferente desse meu tamanho, quando eu era criança, eu sempre falei e acreditei e sonhei em ter uma filha. Então, eu sempre brinquei que a minha filha tinha o nome da minha avó Alice. Então, sempre brinquei da história de brincar de casinha, de fazer o almoço, de fazer o cafezinho, de esperar o esposo, o pai das crianças. E sonhei, quando era criança, muito em ser mãe. Então, mas sempre brinquei de várias coisas e brinquei na rua, brinquei de se esconder. A minha infância foi com meu pai brincando com a gente, com os meus amigos, com os meus primos. Então, ter tido essa infância e sonhar tanto com esse momento de família foi a certeza que eu iria ser mãe. Então, uma certeza que eu tinha quando eu era criança era de ser mãe. Eu tenho muitas histórias engraçadas na minha infância. E uma delas que me causa muita saudade também, né? E também, mesmo sendo criança, imprimiu em mim naquele dia
um sentimento de responsabilidade, porque acredite, as crianças também em algum momento vão desenvolver um senso de responsabilidade. Foi num dia em que acho que aquele dia eu fiz muita bagunça e eu merecia que a minha mãe me reprimisse. E ela disse para mim que Deus estava vendo toda aquela bagunça que eu estava fazendo em casa. E isso impactou a minha vida, porque eu fiquei imaginando, isso é uma característica das crianças, a gente tenta imaginar a cena, né? E quando a minha mãe falou isso, eu imaginei Deus lá do céu me olhando e me observando naquela bagunça que eu fiz, né? Eu disse para minha mãe: mãe, você tem certeza que tem um homem lá em cima olhando o que eu estou fazendo de errado aqui? Sim, filha, ela disse. E ainda mais, um dia você vai ter que conversar com ele. Aí eu disse assim para ela, né? Ah, então mãe, me ajuda aqui, porque eu quero que essa conversa com ele seja uma conversa muito alegre. Eu sempre fui muito dos presentes. E quando eu era criança, eu pegava as coisas dos meus pais, embalava em papel. Eu arrancava, na verdade, uma folha do meu diário, embolava num papel, passava um monte de fita e eu fazia um piquenique no meu quarto. Eu pegava uma mesinha que eu tinha, um suco da geladeira, umas bolachas, tacava na mesinha e falava para meus pais que a gente ia fazer um pseudo Natal, a gente ia fazer um Natal de brincadeira. Porque eu amava fazer isso de dar presentes, eu sorteava o nome dos meus pais e dava para eles. Aí eu lembro até hoje, uma vez que a gente estava se arrumando para ir pro culto e eu embolei assim o perfume do meu pai, o lápis de olho da minha mãe, e eles assim na correria de se arrumando lá, ai, cadê meu perfume? Ai, cadê o meu lápis de olho? E eu assim, pai, mãe, eu tenho um presente para vocês. E isso era muito legal. Acho que essas memórias que eu tenho de criança sempre me trazem muita alegria, assim, porque a gente sempre vê essa ingenuidade e simplicidade, porque pra mim isso era o maior dos presentes, assim. Eu tava fazendo um piquenique e dando presentes pros meus pais. Presentes que eles já tinham, na verdade, presentes que eles mesmos tinham se dado. Mas aquilo pra mim era incrível. Ser criança, para mim, é uma fase linda, né? Onde reina a inocência, né? Você tem todo um mundo inteiro para conhecer, muitas coisas para, né, desvendar. E a pureza, a sinceridade de uma criança, para mim, é encantador. Para mim, ser criança é desfrutar da vida, é crescer com os pais, com o pai, com a mãe. É aquela época em que parece que se descobrem todas as coisas. É uma aventura completa. Quando vai crescendo, se vai fazendo mais adulto, também vêm as normas, tem que ter mais cuidado com o que fala, com o que diz. A mente parece que já é transformada, mas quando é uma criança, a vida é um circo, pode fazer muita brincadeira, pode desfrutar. É uma boa época para a vida. Mas como pai também, é uma época na qual pode modificar e pode ajudar a criança a caminhar no caminho certo. E isso também é muito importante. O que é ser criança? Ser criança é não ter limites em sonhar, em acreditar. Não tem parâmetro para realizar. Ser criança vai além do imaginável e ter fé em tudo que o coração almeja. Então, para mim, ser criança é profundidade, em acreditar que tudo vai dar certo. O que é ser criança? Bem, ser criança para mim é tudo de bom,
é simplicidade. É, na minha opinião, a fase mais incrível da vida. Não que as outras fases da vida também não sejam, mas a infância, a primeira fase da vida, ela é acompanhada de muita simplicidade e com o tempo a gente vai tornando a vida mais complexa. Então, toda vez que eu lembro da minha infância, o que me vem sempre à mente é essa simplicidade de ser criança. E ser criança tem as suas vantagens, como por exemplo, aquele episódio que Jesus afirma lá no Evangelho que o reino dos céus é das crianças ou das pessoas que são semelhantes às crianças. Então é um conselho de Jesus, né? Para a gente olhar para a simplicidade da criança e simplificar a vida, adotando um estilo de vida parecido com o de Jesus Cristo na sua simplicidade. Para mim, ser criança é isso. Para mim, ser criança é o ápice da honestidade e acho que é a liberdade que você pode ter. Porque quando você é criança, ainda não tem um certo julgamento sobre você. Então você pode fazer coisas que para adultos você não pode mais fazer. Tipo, ir de pijama no shopping. Você pode ir de pijama no shopping? Pode. Mas se você é adulto, você já não tem tanto essa liberdade assim. Agora, se uma criança vai no shopping, está plenamente normal. E essa questão da honestidade, para mim, é igual quando você pergunta se uma roupa tá boa para uma criança. Aí sim você vai saber se essa roupa tá boa, porque ela vai falar na sua cara se tá ou não. Acho que todo mundo sempre fala que tem que aprender um pouco mais com as crianças, enfim. E isso é a mais pura verdade. Se você está interessado em conteúdos cristãos para os seus filhos, sobrinhos e outras crianças que você conhece, confira agora o novo canal Pão Diário Kids. Saiba mais clicando aqui no título, no card ou na descrição.